Então, mais uma vez, obrigado, gente, por estar compartilhando, por estar vendo nossos vídeos, por estar, assim, dando atenção e comentando, porque ainda há pouco tempo nós estávamos com 600 e poucos, 700 e poucos, 805, né, que eu fiz a campanha para chegarmos a 905, porque nós precisamos chegar a 1000 inscritos, e estamos com 890 já, 93, e estamos assim prosseguindo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo, né? Porque vem dos céus, né? Tudo aquilo que nós precisamos, né? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece, né? No mundo tereis aflição, mas nós temos esse Deus que nos dá ânimo, né? E maior é aquele que está em nós do que aquele, né, que está ao derredor, né? Querendo ver nos estragar, querendo às vezes estragar tudo aquilo que nós construímos, né? Tudo aquilo que nós almejamos e sonhamos. Mas nós, eu e você, e o Espírito de Deus, esta luz que nos ilumina, que é a nossa cobertura, é o nosso altar, é a nossa vida, o nosso respirar, o nosso deitar, o nosso levantar, né? Nós todos juntos somos a maioria. Amém? Pai seja convosco. Porque o mundo gira, nós medita, nós explica. Vamos falar sobre Ezequiel 37, né? De uma forma que viemos a prestar atenção para estar entendendo, né? Para estar entendendo. Já lemos essa passagem várias vezes, mas sempre é bom ler, né? Meditando, e sempre há um quê a mais para nós estarmos aprendendo. Ezequiel 37. O poder do Senhor estava sobre mim pelo seu Espírito. Então vamos começar a analisar, né? Ali teve uma revelação a Ezequiel, né? Sabemos que Ezequiel, presta atenção, gente, para que vocês entendam. Sabemos que Ezequiel era uma das manifestações do Espírito, desse mesmo Espírito que veio como Jesus de Nazaré. Ele era o resiliente de Ezequiel. Por isso, se vocês for lá em Ezequiel, a partir dali do capítulo 2, todo o capítulo, até do 1, mas eu digo do 2 porque ali já começa a incumbência que foi dada para o Espírito, né? Para o resiliente que estava ali em Ezequiel, porque Ezequiel é o mesmo que lá na frente veio como Jesus de Nazaré. Então ele recebeu toda a incumbência, né? Para aquele resgate ali de Israel. E depois, como Jesus de Nazaré, né? Ele disse, né? Que ele veio para Israel, na verdade, foi tudo para Israel. Você lê lá Mateus 10:5, quando ele mandou os discípulos falar para Israel, né? A casa do Pai. Então, Mateus 15, versículo 24, que ele diz para aquela mulher, né? Eu vim somente para o quê? Para a casa de Israel. Vim para Israel. Aquela mulher que fala da migalha do pão. Enfim, vai prestando atenção. Aí você fala, mas que asneira é essa que está falando, irmão? Então, vocês vão lá em Hebreus, capítulo 1, ali no versículo 5, 6, ali. Então, nós estamos falando, a partir do versículo 1 até o 6, ali vocês vão ler, que vocês vão entender que os anjos foram os filhos de Deus, né? Então, houve a parte dos filhos de Deus, né, que se rebelaram, que não é o caso que nós vamos tratar aqui, né? E houve aqueles que continuaram sendo ministros, né? Para o quê? Para a salvação daqueles que se perderam, não é verdade? Está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que ele fala, não são todos os espíritos, né, que ministram para a salvação, mas ali no versículo 5, não é verdade?
ali no versículo 5, vocês vão ler que a qual dos anjos, né? A qual dos anjos é mensageiros espiritual, né? Então, a qual dos anjos eu gerei como filho? O Altíssimo diz, a qual dos anjos, né? Nós sabemos que a qual dos anjos que foi gerado como filho foi o Jesus de Nazaré, né? Então, o anjo, né? A qual dos anjos eu gerei como filho? Então, não é o Jesus de Nazaré que foi gerado como filho, mas o Jesus Cristo que viveu em Jesus de Nazaré. Dá para você entender? Assim como este espírito, esse resiliente que vivia em Ezequiel, né? Que ele recebeu a incumbência. Não foi o Ezequiel homem, mas foi o Ezequiel, né? Lembra que fala lá no capítulo 2, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Mas aí ele fala o quê? Ele fala com o espírito, né? Ele não fala com o homem, né? Com atalaia homem, fala com atalaia espírito, é verdade? Aí vocês vão lá em Hebreus 1, no versículo 1, está falando o quê? Deus falou através do que? Dos profetas, né? Quer dizer, os anjos ministradores, o mundo espiritual falou através dos profetas, né? Mas depois só falou através de quem? Do Jesus, está lá em Hebreus 1, através de Jesus. O profeta, aquele que profetizou, ali foi então aquele que foi gerado como filho, não é verdade? Foi gerado como filho, então ele veio, então não precisava mais, né, de falar através dos profetas, não é verdade? Porque ele se fez carne e habitou na terra. Então vocês veem que ali, a partir dali, está escrito que o homem profetizou até João, porque João, né, Mateus 11:13, o homem profetizou até João, quer dizer, o Altíssimo falou através dos profetas até João, porque ali não precisaria mais dos profetas, falar através dos profetas, né? Ali, a partir dali, os profetas seriam o quê? Seriam falsos profetas se profetizasse, né? Tanto é que Jesus falou, se vocês falar, o Jesus está ali, o Jesus está aqui, vocês não acrediteis, né? Ali ele fala, né, dos falsos profetas, para a gente estar alerta sobre os frutos, né, para poder se entender qual é a raiz, qual é a árvore, não é verdade? Então ali nós vemos ali no livro de Hebreus, o livro de Hebreus é muito importante, para vocês lerem, vocês meditar, que vocês vão entender o antes, o durante e o depois, que é o nosso tempo, né? Então vocês vão entender. Então Hebreus 1 ali, então fala que antes eram os profetas, falava sobre os profetas. Deus que falava, não eram os profetas, homem, mas Deus que falava através dos profetas. Então, a partir dali de Jesus, né, que era o profeta, né, que foi gerado, né, como filho ali, né, e então falou para a humanidade, para Israel, veio para Israel e para o quê? Para a humanidade. Para a humanidade, quando ele veio ali falar sobre o reino que estava próximo, né? O reino que estava próximo, o reino espiritual. Aí o reino espiritual é o quê? É para uma nação. A letra era para aquela geração de Israel, a letra, né? Mas o espírito era para o quê? A nação espiritual, a nação de Deus, né? Do qual nós já falamos em outro vídeo, que nós fomos o quê? Nós, quando eu falo nós falamos de nós como ser chamado de humano, fomos ser guiados o quê? Por alianças, por dispensações, forma de governo. Então, nós hoje não precisamos olhar para aquela forma de governo passada, porque ali é passado, vemos sim como história, mas nós temos que nos atualizar e viver na forma de governo hoje, né? Que nós estamos no reino espiritual. Claro, né? Tem que assimilar, quem é carne, não entende as coisas do espírito. Quem é espírito, né? Jesus falou lá através do livro de João: Filhinhos, estáis no mundo, mas vocês não são desse mundo, assim também como eu não sou, né? Ali o Jesus de Nazaré estava ali falando: Filhinhos, vocês estão no mundo, porque quem estava falando através de Jesus de Nazaré foi o Jesus espiritual, o ressurreto. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo, como eu também não sou, não é verdade? Então todos são ministradores, né?
Mas aquele que foi incumbido como filho, que foi gerado como filho, né, foi aquele que veio como o Jesus de Nazaré, né? Falamos Jesus, sabemos que o nome também não é Jesus, né? Que o Jesus é um nome aportuguesado que se estendeu por toda a terra, mas isso não importa. O que importa é saber a história, entender a história e falar da história verdadeira, não é verdade? Isso é que importa, verdade? Presta atenção. Então, o poder do Senhor estava sobre mim, pelo seu Espírito, ele me levou, pelo seu Espírito, ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos. Ele o que me fez andar entre os ossos. Havia um número muito grande de ossos, todos eles que sequíssimos, né? Depois disso, o Senhor me perguntou: filho do homem, você acha que que esses ossos poderão voltar a viver? Então preste atenção, gente, tudo sempre é uma metáfora para que nós venhamos a entender. Jesus pregava sobre parábola para que nós venhamos compreender, porque ele ali falava, né, da forma que eles poderiam ter um melhor entendimento. Mas hoje nós somos bastante evoluídos para entender de uma outra forma, né, de uma forma mais clara, não é verdade? Que nós não estamos aqui na idade da pedra, preste atenção, hein? Então sabemos que ossos secos, né? Ele falou: você acredita que os ossos aí você pode reviver, né? Estava falando em espírito, não estava falando na carne, né? Porque na carne isso aí é impossível, né? Uma pessoa morrer, o osso está ali já seco, né? Acabou, e aquele osso reviver. Não é isso que Jesus, o Nazareno, ele não estava falando. O que estava falando é o Espírito, é o resiliente, né? Aquele que veio para restaurar, para trazer vida e vida em abundância. Então estava falando ali: você acredita que esses ossos, né, pode reviver? Então estava falando o quê? Muitíssimos soldados, né, do mundo do Israel que foram mortos, né? Que foi assim, não vamos especificar, senão o vídeo fica enorme, mas sabemos que na Idade Média, então, morreram muitos, né? Aqueles que confessavam o que era do povo do caminho. Então, eles foram mortos, crucificados, jogados para os leões, né? Eles pegavam, amarravam eles, faziam do povo um luzeiro para poder se divertir, né? Para iluminar a cidade, né? Então matavam a pau. Então estavam todos o quê? Mortos fisicamente. Então ali sim eles estavam o quê? Descansando. Eles estavam dormindo, né? Porque eram criaturas não do homem, eram de Deus. Façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 1:26. Então preste atenção. E esse mesmo assunto foi que Nicodemos foi quietinho lá falar. Ele era, né, o bambambam, mas foi quietinho lá falar com Jesus e querer entender essa história, né? Como é que pode uma pessoa nascer de novo, né? É esse mesmo assunto, né? Como é que pode? E ali Jesus teve a explicação. Em outro vídeo nós vamos estar falando dessa passagem de Nicodemos, que tem muito a ver com Ezequiel 37. Então, estava em espírito, muito bem. Então, diz assim, respondi, 3, depois disso o Senhor me perguntou: filho do homem, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, essa resposta só o Senhor pode dar. Claro, né? Como que se hoje não entende isso, imagina naquela época. Como entender que, como Jesus falou, Lázaro veio para fora, né? Jesus ficou 4 dias lá, não foi lá socorrer o amigo, porque ele sabia que a morte, né? Ele estava ali para poder trazer a vida de volta, né? Que a morte não existe, nós apenas mudamos de plano, de dimensão, né? Assim como o próprio Paulo, ele foi em vida para que por ele pregar, né, sobre isso, ele foi levado a outra dimensão, né? Que ele ficou até meio tonto, sem que ele entender, né?
Porque a gente só pode falar daquilo que a gente conhece, não é verdade? Aí foi levado lá a outra dimensão para poder estar trazendo essa incumbência, né? Então, essa revelação. Então, o que ele diz? Eu não sei se eu estava no corpo, eu não sei se eu estava fora do corpo, né? Eu não sei. Eu conheço o homem, ele ficou tão atordoado que ele contou a história dele, mas até como se fosse... Eu conheço um homem que estava assim, porque com medo das pessoas, né? Porque até nos dias de hoje, se for contar uma história dessa, né? É aí que é taxado de demoniado, de maluco, entendeu? É que ele ficou atordoado, né? Ali no livro de Apocalipse, no capítulo 1, quando João recebeu toda a incumbência, porque João foi o único apóstolo, né, que ficou vivo para ver o cumprimento da transição, né, de tudo aquilo que Jesus pregou, né, que foi uma transição que foi da morte da cruz, ali na cruz, até o ano 70 descer, né? Então foi a transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo. Então João foi o único apóstolo que estava vivo, que ficou vivo para ver, né? Então, né, até se fala, João viu milhares e milhares de anjos. Então ele viu a transição, né? Que foi o reino físico passando para o reino espiritual, do qual nós estamos até hoje, né? O reino espiritual, né? É só para quem tem olhos, né? Olhos e iluminados, né? Quem é do reino, né? Porque aquele que não é do reino não consegue assimilar, não é verdade? Consegue apenas taxar. Ih, coisa de demônio, tá demoniado. Claro, do lado de lá tem gente boa e gente ruim também, o bandido é igualzinho aqui, entendeu? Presta atenção, mas não é disso que nós estamos tratando aqui. Então, no versículo 4, então ele me disse, profetiza a esses ossos secos, diga-lhes o seguinte, ossos secos, ouçam a palavra que de Deus, não é de igreja, não é de instituição, não é de congregação, ouçam a palavra de Deus. Então o milagre vem de Deus, não é verdade? Então muitos milagres não acontecem porque o homem tem mania de atribuir, né? Atribuir a pessoas, atribuir a casas de concreto, entendeu? Então muitos milagres às vezes não acontecem por causa disso, porque ali eles se esquecem que há um só Deus, uma só visão, uma só fé e um só Espírito. Então assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei a vida entrar novamente em vocês. Olha, é forte, né? Em vocês. Então ali ele estava falando, estava profetizando que ele viria, né, que foi o Jesus que veio lá na frente, né? Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então, presta atenção. Colocarei tendões e músculos, carne e pele sobre vocês, e depois lhes darei vida novamente, né? Então é o que Nicodemos, como é que pode nascer de novo, né? Como é que pode? Então não é aqueles, mas ali ele estava falando, vocês poderão nascer de novo. Então ele estava falando não com a carne, vou falar rasgada para vocês entenderem. Se estava o osso ali da Dona Mariazinha, não é a Dona Mariazinha, entendeu? Não é a Dona Mariazinha que ia voltar, não existe reencarnação, né? O homem morre do pó, o homem morreu, acabou, entendeu? Mas que aqui está se falando é do resiliente, do espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos alma vivente que tem o espírito. Nós somos o espírito que vive na alma vivente. Quando está a criança dentro da barriga de uma mãe, está o quê? A alma vivente. Está vivo lá dentro, uma alma vivente. Está um corpo e uma alma. Entendeu? Uma alma e uma mente, ou alma, o que vocês quiserem falar. Agora, a história, né? A vida, essa vida que Jesus está falando assim, ó, eu vou botar o espírito de novo nesse osso. Então ali se faz, né, os ossos novamente, reviver novamente, porque aquele que está morto, cheio de bicho seco, entendeu? Da Dona Mariazinha já era, entendeu? Mas aquele resiliente
que viveu na Dona Mariazinha pode vir à vida, porque pode entrar de novo no útero, né, da água, né? Vocês vão lá na parte de Nicodemos, aí vocês vão entender, né, que tem uma coisa a ver. Então aí de novo nasce os ossos, ele vai reviver, né? Ele criou tudo, ele fez, né? Não é verdade? Então preste atenção, é fácil de entender. Não vamos ficar fantasiando as coisas, fantasiando nada. Então é esse entendimento. Vocês têm que ler, reler e meditar, né? Então eu vou pular aqui para os ossos estavam que se juntando, cada um ocupando o seu próprio lugar. É porque ali ele estava o quê? Deu uma visão mostrando que quem está mostrando o poder de Deus. Ele está mostrando o que ele pode fazer, né? E é claro que não podemos esquecer que aqui ele estava falando da nação de Israel, né? Da nação de Israel, entendeu? Presta atenção, hein? Então, ele está falando. Presta atenção. Então, porque filho do homem profetiza ao Espírito e diga. Tá entendendo, gente? Presta atenção. Eu estou aqui no versículo 9. Então o Senhor me disse, filho do homem, profetize o quê? Ao Espírito. Não está falando na carne que está podre, não. Entendeu? Ah, levanta aí. Entendeu? Como ele falou, Lázaro, venha para fora. Entendeu? A mulher não tinha falado, a Maria, a Marta, aí tinha falado, já cheira mal. Entende? Mas quando falou Lázaro venha para fora, não está falando de carne podre, não, está falando do espírito, entendeu? Do resiliente, entendeu? Assim como o Cristo ressurreto era o resiliente do Jesus de Nazaré, histórico. Presta atenção, hein? Jesus era 100% homem e 100% espírito, né? Entendeu, gente? Presta atenção. Então, aqui no versículo 9, então o Senhor me disse, filho do homem, profetiza o que? Ao Espírito, e diga, assim diz o soberano, o Senhor, ó Espírito, venha dos 4 cantos da terra e sopre nestes corpos mortos, né? Esses corpos mortos, para que eles vivam novamente. Entendeu? Profetizarei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. É uma metáfora, uma linguagem de figura, né? Não foi nos ossos podres, mas esta geração de Israel aqui era uma profecia. Eles nasceram de novo, eles voltaram. Aqueles que foram, né, mortos cruelmente, eles voltaram. Né? Eu vou pular aqui para o versículo 16 para nós estarmos concluindo, né? Porque para não vai ficar muito extenso, mas eu acho que já dá para vocês entenderem mais ou menos, né? Diz assim, filho do homem, apanhe um pedaço de madeira e grave nele as seguintes palavras: Judá e os israelitas, né, seus companheiros, peguem outro pedaço de madeira e grave nele o seguinte: filho de Efraim, as outras tribos de Israel, seus companheiros, agora junte esses 2 pedaços de madeira até que os 2 sejam como um só. Quando alguém perguntar o significado disso, você deve dizer o seguinte: assim diz o soberano, né? Eu unirei a vara das tribos de Israel, lideradas por Efraim, a vara da tribo de Judá. Elas se transformarão numa só vara na minha mão. Preste atenção. Então, no versículo 19, você deve dizer o seguinte: assim diz o soberano, Senhor, eu unirei a vara das tribos de... Tá vendo? Presta atenção nesse versículo. Unirei. Por que está falando assim, unirei? Porque vocês vão na história, tivemos 3 reis, né? Que foi Saul, Davi e Salomão. Depois da morte de Salomão, né? Então ali os filhos de Salomão dividiu
né, dividiu as tribos, né? Dividiu o reino que era unido passou a ser reino dividido, e, né? Então passou a ser reino do norte e reino do sul, né? Que foi Judá e Israel. Então, gente, foi para isso que Jesus veio, né? Para unificar, né? Para trazer o que é a unidade de novo do seu povo, do qual sabemos que a partir do Império Romano tudo foi o quê? Dividido novamente. Não sabemos que a religiosidade é dividida novamente? E é isso que esse reino espiritual, né, formou não igrejas, mas nação, para unificar de novo, cumprir aquilo que Jesus veio fazer, né? Então é isso que diz que Jesus vai voltar. Jesus voltou. Jesus está de novo na terra unificando, fazendo uma nação para uma só cabeça, né? Um só espírito, uma só fé. É isso que está acontecendo nesse momento, é este momento de transição para que o povo entenda, entendeu? É isso, porque foram divididos de novo o reino que Jesus veio unificar, né? E essa religiosidade dividiu. É a minha, é a sua, é a minha igreja. Ele disse em Pedro, é em mim, né? Que ele que era pedra angular, edificarei a minha igreja. Mas o que o homem fez? Dividiu a igreja. É a minha, é a sua, né? Quando ele disse lá para João, para Pedro, ele disse para Pedro, Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Mas o que os Pedros da vida fizeram, né? A ovelha, cada um tem a sua ovelha, né? Aqui são as minhas ovelhas, a ovelha daqui, a ovelha de lá, e se a ovelha for pular para lá, não é mais de irmão, e a ovelha o tempo todo, e nós não somos mais ovelha, a nação é filho, não somos ovelha, não somos escravos, somos filhos de Deus, né? Então é isso que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas. Nós somos nação, e a nação não importa se você está aqui, se está ali, nós não somos mais escravos de lugares específicos, somos uma nação e nação de Deus, é dele que vem o galardão. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Então é dele, né? Então é preciso crer. Então vamos aqui concluir. 19. Você deve dizer o seguinte, assim diz o soberano, né? Que o homem quer ser soberano, o homem fica matando Jesus todo mês, né? Matando o soberano. Aleluia, glória a Deus. Assim diz o soberano Senhor, eu unirei a vara das tribos de Israel, lideradas o quê? Por Efraim, a vara da tribo de Judá. Elas se transformarão numa só vara na minha mão. Você deve aparecer diante do povo, segurando esses dois pedaços de madeira bem unidos, e diz-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, reunirei meu povo dentre todas as nações. Tá vendo? Não é ali, todas as nações, em todo lugar tem o povo de Deus. E o povo de Deus é nação, não importa onde esteja. Aleluia. Dentre todas as nações nas quais estão espalhados, reunirei o meu povo e os levarei de volta à sua própria terra. Lá farei de Israel e Judá uma única nação. Então aqui falamos da física e da espiritual. Uma única nação. Agora aqui não estamos se falando de igreja, né? Quem quiser que continue no leite, mas nós com comida sólida sabemos que somos uma nação unificada por Cristo, pela essa unção, né? Cristo em nós, maior é aquele que está em nós, Cristo. Então preste atenção. Lá farei de Israel e Judá uma única nação. Terão um único rei e nunca mais se dividirão. Nunca mais. Aleluia.
Então, para concluirmos Ezequiel 37, aqui no versículo, né? Para esse melhor entendimento, que não é possível que não venhamos entender. E diz-lhes assim, diz o versículo 21, assim diz o soberano Senhor, reunirei o meu povo dentre todas as nações, das quais estão espalhados, reunirei o meu povo. O povo é de Deus, não é de aqui, não é dali. E reunirei e levarei de volta a sua própria terra, porque o povo humano terreno é dividido, mas Deus, ele tem a nação, né? Tem a nação dele, o povo, né? Lá farei de Israel e Judá uma única nação, a física e a espiritual. A nação somos nós somos a nação de Deus. Terão um único rei e nunca mais se dividirão em duas nações, porque o reino religioso é dividido, né? Mas Deus está aqui, o cabeça dessa nação, para unificar. Nunca mais eles o que? Marcharão. Nunca mais, nunca mais. Marcharão sua vida com os seus ídolos e imagens, né, detestáveis. Abandonarão seus antigos pecados. Eu mesmo libertarei o meu povo de seus pecados e apostasias. Eu mesmo purificarei o meu povo. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. Ezequiel 37. Terminamos aqui no versículo 23. Para este entendimento desse mundo espiritual, esse mundo do qual hoje está sendo unificado, né? Está comendo comida sólida, do qual esse mundo dividido, religioso, só viveu do leitinho, só viveu da fé da mulher do fluxo de sangue. Mas hoje nós, que somos esta nação forte, estamos vivendo da nossa fé, para deixarmos a história da nossa fé. Essa meditação de hoje, né? Paz seja convosco. Mas não vamos relaxar, hein? Continua, tá? Dando like principalmente. Começou a ver o vídeo? Olha, a mãozinha. Isso aí você pode. Não pode se inscrever? Não quer compartilhar? Não quer comentar? Ó, mas isso aí, ó, apertar assim, ó. Entendeu? É um ato de amor. Entendeu? Então preste atenção. E se pode, compartilha com outros. Porque você já se inscreveu ou não se inscreveu, mas outros às vezes têm o desejo de se inscrever e comentar. E assim a gente vai crescendo, né? Em graça e conhecimento. E nosso canal, esse canal das Rosinhas, né? Que é assim um canal da nação de Deus, né? Para todos nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus, né? Pela iluminação, não por sabedoria humana, né? Que é Isaías 29:13, esse povo me louva com os lábios, o seu coração está longe de mim, né? Porque maquinalmente fica aprendendo homens com homens. Não, nós vamos lá em Gálatas 1, versículo 10, e ali nós vemos que está escrito, nós não aprendemos com homens não, nós aprendemos com a luz, tá bom? Paz seja convosco. E até o próximo vídeo, tá bom? Presta atenção, hein? Canal Oráculos do Céu, a graça revelada com a irmã Darcy Marie, do Facebook, blogueira na real. Inscreva-se. Não esqueça do joinha. Paz seja convosco. Se inscreva. Deixe seu like.